Lembra quando eu fiz o questionamento sobre qual o sentido das ciências humanas e fiz as críticas do tipo que são vazias e qualquer um pode publicar qualquer lixo, como ir fazer encontros autoetnográficos em banheiros públicos e se deliciar com outros homens? Tem uns que vão para orgia gay. Agora, é tão fácil assim publicar trabalhos em periódicos sobre ciências humanas? É o que 3 pesquisadores resolveram testar. E eles conseguiram das formas mais bizarras do que você pode imaginar. James Lindsay, Peter Boghossian e Ellen Pluckhose são 3 acadêmicos. O primeiro é doutor em matemática, o segundo é professor de uma cadeira de filosofia e a terceira é especialista em literatura medieval. Aí eles resolveram fazer a ideia, e se a gente escrevesse um monte de loucuras, do tipo as coisas mais insanas e bizarras, e mandasse para periódicos indexados que são referência em áreas de estudos de gênero, de cultura, feminismo. E assim eles fizeram. No início eles tomaram na cabeça. Até que eles prestaram atenção como é que era a linguagem, como os trabalhos que eram publicados eram feitos. E conseguiram. Das 20 publicações que eles encaminharam, 7 foram aceitas, 4 foram efetivamente publicadas. E é coisa do tipo na Gender, Place and Culture, eles que se diz uma revista de geografia feminista, eles mandaram um trabalho relacionando o comportamento sexual entre cães em parques numa cidade do Oregon. Sim, o cara ficou estudando cães lá transando num parque. Não só o foi aceito, como os revisores gostaram muito pela discussão, mas fizeram ressalvas, como por exemplo, eles estavam tirando a privacidade dos cães, ao ponto de terem ido lá cometer a pachorra de ir lá examinar os genitais dos cães. Sim, isso foi publicado. O que não quer dizer muita coisa, já que houve uma publicação real onde fazia uma relação da política pós-feminista humanista sobre o que esquilos comem. Sim, essa publicação foi a sério. A dos nossos 3 heróis, não, foi zoeira. Mas foi aceita com o mesmo grau de seriedade. Na revista Sexuality and Culture, eles discutiram a transfobia, transhisteria, homofobia e outras fobias loucas que tem aí e relacionaram com uma coisa de um comportamento. E tinham uma solução para isso. Homens cis héteros teriam que se auto-introduzir com apetrechos sexuais simulando órgãos masculinos. Sim, era para enfiar um dildo lá no rabo, lá, num instantinho o cara deixava de ser transfóbico. E isso, eles já foram também ovacionados pela grande inovação da sugestão. Já numa filha, um periódico destinado a mulheres e a serviço social, eles pegaram um artigo composto por 3.000 palavras de um texto do livro Mein Kampf, do Adolf Hitler. Pegaram a parte que estava mencionando os judeus, tiraram os judeus, colocaram homem cis hétero e deram uma caprichadinha só para fazer bem atuais com o que essas loucas feminazes ficam propagando. Vamos ter em conta que a diferença entre os movimentos feministas, o direito do voto das mulheres, a igualdade entre gêneros, ao longo do tempo tem sido uma luta constante desde o século XIX, quando as mulheres estão se posicionando no seu lugar no mundo. Diferente dessas feminazes retardadas que acham que o mundo ficaria melhor sem os homens. Sim, tem gente que defende que 90% da população masculina seja exterminada. Fique só 10% para servir como reprodutores.
Há outras loucas que dizem que não, que as mulheres podem fecundar outras mulheres. Tudo bem, elas já estão contradizendo pesquisas de séculos em biologia e genética, mas quem liga para a ciência, não é mesmo? Outras pesquisas eles relacionam como o conceito de bodybuilding, né? Bodybuilding, essa droga desse lasco não me deixa falar direito. No bodybuilding, pode ser também que você se encha de gordura e fique gordo. Não por acaso, isso vai para um periódico especializado em estudos de gente gorda, estudos de gordura. Já que gordura é saudável. Tudo bem que a ciência diz que não, mas quem se importa com ciência nesse caso? A única ressalva foi que eles usaram muito o termo a fronteira final. Jornada nas Estrelas, Star Trek. E disseram que isso era meio problemático porque remetia ao passado de colonial. O restante era loucura. E o restante, loucura, mas era aceito. Então é isso que as ciências humanas servem? Quando eu fiquei perguntando para que serve sociologia e antropologia e filosofia, e no máximo me xingaram e jogaram mais um lugar comum, falando um monte de bobagens, e afinal de contas, sociólogo trabalha em quê? Quer dizer, eu estou excetuando a parte de que forma-se professor de sociologia, que vão nas salas de aula para dizer que sociologia é importante, sendo que o cara não trabalha em nada a não ser como professor de sociologia. Mas deve ser muito importante. E esses trabalhos de autoetnografia reflexiva do construtivismo crítico acadêmico são aceitos, com umas coisas vazias sem o menor sentido. Os autores sabem que isso vai fechar muitas portas para eles no ramo acadêmico e que outras pesquisas ficarão. Mas isso lançou uma discussão séria. Será mesmo que essas pesquisas, elas realmente são válidas? Esses periódicos realmente são sérios? O Nature, a Science, muito dificilmente aceitaria um lixo desses. Não que eles não cometam erros, às vezes cometem, mas eles são reparados a tempo. Eles colocam as correções. E quando isso bateu a merda no ventilador, ninguém se comunicou. Quando o Wall Street Journal foi lá entrevistar os diretores e editores dessas revistas, poucos falaram a respeito, mas mais enrolaram do que realmente disseram algo de como esse lixo aconteceu. Outras pesquisas dessas devem aparecer, mas não por zoeira. A sério. Pesquisas dessas como acontece aqui muito no Brasil, como dar homeopatia para vaca, em centro espírita, ou participando de orgias gays, ou falando sobre puteiros, enfim. A diferença é que aqui usa-se verba pública. Quer pesquisar esses lixos, faça com seu dinheiro. Mas não, usa-se verba pública. E acaba que o Museu Nacional fica sem grana. É um mal do mundo todo. Mas ainda estamos nessa saga de descobrir para que servem esses estudos autoetnográficos. Esse é André, do Ceticismo.net.